O assunto que nós vamos falar, ele é um assunto científico e bíblico. E alguém pode dizer assim, até que ponto o senhor tem autoridade para falar de assunto científico? Realmente eu não tenho autoridade para falar de assunto científico. Mas eu tenho autoridade para falar de assunto do céu. Isso eu tenho. E o que eu vou falar, queridos, é conteúdos, o que eu vou falar do que significa da parte de ciência. É conteúdo de pessoas renomadas. Mas eu vou falar da Bíblia. Então eu vou te trazer o termo científico, mas também vou te trazer o termo bíblico. Quantos aqui se perturbam facilmente no seu emocional? Levanta a mão. Glória, glória, glória. Bom, eu vou usar o notebook para a gente passar o slide, porque essa é uma coisa que precisa ser visual. Governando melhor os pensamentos, as emoções e os sentimentos. Amém? O objetivo dessa mensagem, qual que é o objetivo dessa mensagem? Querido, não se iluda achando que o que eu vou te ensinar aqui, você vai, agora eu não vou sentir tristeza mais. Agora eu não vou sentir ódio, não vou sentir rancor, não vou ter opressão, não vou chorar mais, não vou ficar perturbado, estou isento das angústias. Não se iluda que ninguém está te prometendo isso. Amém? Senão você vai falar, agora o pastor vai me ensinar o que é pensamentos, sentimentos, emoções, ações. Agora fala para quem está do seu lado assim, ó, nós somos seres humanos. E isso não vai mudar. Está entendendo, irmãos? Que é do ser humano sentir tristeza, alegria, choro. Está entendendo? O que nós queremos? O objetivo dessa mensagem, querido, é que você vai aprender a governar melhor os seus pensamentos, suas emoções e sentimentos. Nós vamos dar uma melhorada, está entendendo? Você vai poder administrar melhor, mas não tem como resolver. Agora, olha que interessante. A maioria das cabeças das pessoas, olha como é que é ali o desenho. Olha o desenho ali, ó. A maioria das cabeças das pessoas. O que tem dentro da nossa cabeça? Repete comigo, engrenagem. Repete comigo, engrenagem. Ok. Nós temos 3 principais engrenagens, grande e uma pequena. Ok? Resumindo, o que passa na cabeça do povo, passa muita coisa, passa ou não passa? Mas resumindo, todas as coisas que passam na nossa cabeça, elas se encaixam dentro daqueles princípios ali. Qual que é a maior engrenagem, a mais, que tem mais ferramenta dentro? É a busca por prazeres. O ser humano, desde que nasceu, ele está querendo o quê? Prazer. Quando é criança, vó, faz o doce que eu gosto, faz o bolo que eu gosto, só o prazer dele. Quando fica jovem, quer só buscar os prazeres. Vícios, prazeres. Bebidas, está dentro dos prazeres. Então, são buscas que as pessoas têm por prazeres. A pessoa trabalha. Chega o final do mês, chega o final de semana, por exemplo. Vou comprar cerveja, vou comer carne. Em busca. O que mais ela processa na cabeça dela é o quê? Algo que lhe dê prazer. Não vejo a hora de chegar em casa, dormir. Eu quero sair, quero passear, quero ir para o shopping, quero pescar, quero gandaiar, quero fazer... Prazer, prazer, prazer. Essa é uma das maiores engrenagens que tem na cabeça do ser humano. Tudo. Vem para a igreja, eu quero sentir a presença. Prazer. Seja para o lado do bem ou para o lado do mal, prazer. As pessoas querem. Ou você não quer coisa boa? Sim ou não? É carro bom, casa boa, tudo você vê na área do prazer. Então, uma engrenagem é busca pelo prazer. A segunda engrenagem grande que tem ali, você não quer, mas é impossível você não ter fugir dela. São os problemas. Ninguém quer,
mas ela é uma das maiores engrenagens que tem na cabeça da gente. É problema com o marido, problema com o filho, problema com a filha, problema com o pai, problema com a mãe, problema de saúde, problema no emprego, problema no namoro, problema no noivado, problema na escola, problema com as notas da escola. É ou não é verdade? Sim ou não? Se você for parar para pensar no teu dia se resume o quê? Ou você está pensando em coisa para prazer ou problema. Ah, problema, não sei o quê, papapá, problema, não sei o quê, papapá, dinheiro, problema. Falta de dinheiro não é um problema para você, irmãos? Então, tudo que você pensa de problema, seja como for, a mãe está doente, está incluso o quê? Lá naquela engrenagem, como que chama? Outra engrenagem grande que nós temos aqui, é a engrenagem do passado. Eu não sei porque que as pessoas... Isso... Você vai falar, pastor, eu não tenho essa engrenagem, é porque você veio para Jesus. Mas as pessoas que são do mundo, a maioria das cabecinhas lá fora, passado, tem uma big de uma engrenagem. Que eu já fiz muita coisa errada, porque não sei o que lá, eu estou preso num trauma, eu não consigo esquecer quem me bateu, eu não consigo esquecer que minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim, gosta mais da minha irmã do que de mim. Tem gente assim aqui ou não? Carrega, porque eu montei uma firma e eu quebrei. Porque eu na igreja no passado, eu cheguei a tal lugar, e agora eu não estou mais fazendo o que eu fazia. Vive preso no passado. Não, porque antigamente eu tinha uma casa boa, eu tinha um carro bom, eu tinha um emprego bom. Hoje a situação está difícil, estou desempregado, estou tendo que sobreviver com R$1.500 por mês, R$2.000 por mês. Cheguei a ganhar 9.000. São pensamentos da onde? Do passado. Porque no passado minha mãe não me valorizou, meu pai não valorizou, ninguém me deu um apoio, e a maioria das cabeças se prende nessa engrenagem do passado. Qualquer coisa que vê é passado. Eu não quero olhar na cara daquela pessoa. Por quê? Porque lá no passado tudo volta ali. Nós tivemos uma confusão, tivemos uma picuinha. Então são 3 engrenagens que se dividem. Agora, existe uma engrenagem pequenininha. O tamanho dessas engrenagens aqui na tela representa a proporção, está entendendo? Representa apenas a proporção. A engrenagem menor que tem ali chama ser humano. O que eu digo de ser humano? É você mesmo ou as outras pessoas. Você reparou qual que é a posição que está a engrenagem do ser humano ali? Embaixo. O que está em cima? Prazer, problemas e passado. Sabe o que significa? Você está desgastado. Você está sufocado. Tem 1 quilhão de peso em cima da cabeça do ser humano. E só sobrou um pouquinho. Sabe o que significa isso? É a quantidade de vezes que você pensa em você. Aquele tamanho ali é a quantidade de vezes que você pensa em você. Você pensa muito pouco em você. Você pensa mais nos problemas, você pensa mais no passado, você pensa mais em buscar um prazer. No teu bem-estar espiritual mesmo, muito pouquinho. E ali está sendo sufocado demais. Tanto você quanto pessoas da tua família. Você tem pouco tempo a pensar nos teus. Você tem pouco tempo a pensar em você. Você não consegue ver qualidade de vida para você. E você não consegue ver qualidade de vida para a tua família, para a tua casa. Então, você, a pessoa e os outros. Agora, a posição dessas engrenagens está correta ou está bagunçada? Está bagunçada. Então, a engrenagem foi feita para uma encaixar no outro certinho. Elas estão corretas ou estão bagunçadas? Significa que alguma coisa vai dar certo? Não. O que está faltando nessa engrenagem? Alguém pode me falar o que está faltando nessa engrenagem? Está faltando uma engrenagem que é a principal. Qual que é? O que está faltando nessa cabecinha aí? Está faltando Deus. Mas, coitado. Agora vamos lá. A menor engrenagem é a do ser humano. Então ela é a que sofre mais ali com o peso. As engrenagens não estão organizadas. Cadê a engrenagem de Deus? Tchan, 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 tchan. Deixe Deus ser a engrenagem principal da sua vida. Fala para quem está do seu lado assim: Deus precisa ser a engrenagem principal
da sua vida. O que eu reparo nessa segunda imagem? Quando uma pessoa começa a andar com Cristo, que o Senhor, que Deus começa a querer entrar na cabeça de uma pessoa, o que aquilo que estava bagunçado faz o quê? Já começa a sair fora do lugar. As engrenagens estão bagunçadas? Não mais. Mas também não está na posição correta. Elas estão separadas. Por que tem que separar? Vou te mostrar. Vamos voltar à imagem anterior. Olha só. Tem jeito de Deus entrar aí dentro? Cabe Deus aí dentro dessa imagem? Não tem espaço para Deus aí. Agora, para você colocar Deus, as engrenagens da sua vida, ó, tem que sair fora. E aí, uma engrenagem, olha o tamanho dela, é um tamanho ideal, para que ela entre ali e ela vai fazer um rebuliço. Agora, quantas engrenagens eu tenho ali? Eu continuo tendo a engrenagem dos problemas, porque Deus entra, mas os problemas não vão embora. Você sabia disso? A busca por prazeres também continua. O ser humano continua pequenininho. O passado continua ali. E tem uma engrenagem ali sobrando. Vocês repararam que tem uma engrenagem sobrando ali? Quando Deus entra na vida de uma pessoa, vai entrar na vida de uma pessoa, aumenta uma engrenagem. Que engrenagem é essa? Alguém pode ler para mim? A igreja pode ler para mim? Como que chama essa nova engrenagem? Dúvida. Por quê? Porque Deus vai vir a derramar a palavra na vida da gente. Só que aí quando Deus entra uma nova engrenagem chamada dúvida. Será que Deus vai honrar? Será que Deus vai fazer um milagre? Será que as coisas vão mudar na minha vida mesmo? Aí, é só falar que Deus vai entrar, que surge mais uma engrenagem, que é a dúvida. Quantas pessoas que estão na igreja? Será que se eu for dizimista e ofertante, Deus vai honrar? Será que... entra um princípio, mas junto veio a dúvida. Agora, essa dúvida, ela vai estragar o agir de Deus. Porque dúvida é o contrário de fé. E aí você tem que posicionar. Você vê que quando Deus vai entrar, antes disso, quem que entrou antes? A dúvida já está lá. Será que se eu aceitar Jesus, minha vida vai mudar? Será que meu casamento vai mudar? Será que as coisas serão diferentes? Dúvidas. E ela não é pequenininha não. Ela vem correspondente a quase igual ao tamanho das maiores engrenagens. Vamos lá. Significados. Pensamentos, agora são informações. Pensamentos. O que é um pensamento? É a capacidade que as pessoas têm de formar ideias e representações da realidade em sua mente. Emoção. O que significa emoção? Porque eu vou te explicar cada item e depois nós vamos misturar. Emoção. A palavra emoção vem do latim, que se chama emovere. O E significa energia, ou seja, aquilo que dá vida, que transpassa o corpo, energia. E movere significa movimento. Então, seria emoção, seria uma energia em movimento. Se não movemos todas essas energias para fora, elas acabam gerando doenças e dores dentro de nós. A agitação, a continuação do que é emoção. Agitação de sentimentos, abalo afetivo, tudo isso é emoção. Ou moral, turbação, comoção. Ou seja, choro, a pessoa passa por um momento difícil. É uma energia que mexeu com o estado emocional dela. Aquilo move, e aí é como diz aqui, ó, né? O emovere é a energia que movimenta, turba seu corpo, que você chega a chorar. Algumas pessoas chegam a ficar nervoso, estressado. Normalmente são menos duradouros que os sentimentos. Tem gente que fala que sentimento e emoção é a mesma coisa. Emoção é uma coisa, sentimento é outra. Nós vamos explicar a diferença hoje, você vai entender.
Você vai entender se você é mais emocional ou mais sentimental. Então, só para ficar claro o que é emocional, a emoção é aquela coisa que vem na hora. A pessoa vai lá, te humilha, não sei o que, você chora. Você chorou naquele momento. Emoção. Turbou-se o seu estado emocional. Ok. A ciência diz que tanto o lado emocional quanto o lado sentimental ocupam os lugares diferentes na cuca da gente. Um é de um lado, o outro é aqui em cima. Corrigindo aqui, passando daqui para cá. E o outro é aqui. Então são áreas que existem, são diferentes. Então a pessoa às vezes fica estressado, nervoso, chega até a dar um trem no corpo assim. Só que no dia seguinte, aquela emoção foi embora. E aí sobrou o quê? O sentimento. Então vocês já meio que já entenderam um pouquinho. Vamos falar do que é sentimento. Sentimento são blocos de informação integrada, síntese de dados de experiências anteriores que a pessoa viveu, de desejos, de projetos e do próprio sistema de valores. É um estado de ânimo afetivo ou disposição emocional em relação a uma coisa, um fato ou uma pessoa. É aptidão para sentir, disposição para se comover, se impressionar, perceber e apreciar algo, etc. Principal sentimento que as pessoas têm, que vem junto ali, que trabalha, que a gente tem que trabalhar. Aleluia, vamos trabalhar nisso, em nome de Jesus. Agora olha só, relação entre emoção e sentimentos. Qual que é a relação entre essas duas coisas? Da mesma forma que a emoção desperta sentimento, fala assim, emoção desperta o sentimento. É mais ou menos como aquele marido que não consegue acordar para ir trabalhar, ele é o sentimento. A mulher é a emoção. Quem que cutuca ou catuca, como diz na Bahia? Quem que catuca o sentimento? É a emoção. Então, se no teu casamento tem um que acorda o outro, o que fica dormindo, o que é depois é o sentimento, o que vem primeiro é a emoção. Então, da mesma forma que a emoção desperta o sentimento, um sentimento é capaz de gerar mais emoção da mesma espécie. Vou te dar um exemplo. Já vou te dar um exemplo disso. Começa primeiro na emoção. Depois atinge o sentimento. E o sentimento, depois que ele foi acordado, ele aumenta ainda mais o emocional. É isso que quer dizer aí. Segundo, as emoções são reações inconscientes, enquanto os sentimentos são uma espécie de juízo sobre as emoções. Vou dar um exemplo. Já vou te dar vários exemplos. Vou te dar um exemplo. A pessoa falou um negócio, você ficou tão nervoso, você chorou. Processo de emoção. Passou um tempo, você vai... Por que processo de juízo? Olha lá, ó, é uma espécie de juízo. O que o sentimento faz? Ele vai julgar a emoção que você viveu, que você chorou, que você esperneou. E o sentimento vai fundamentar-se em cima de um julgamento que ele faz em cima da emoção. Se você se tremeu, quase caiu, vixe, o sentimento vai falar, ó, o que fizeram com você foi grave, hein? Não, se fizeram com você, você nem chorou, não foi nada. Então, o sentimento se apoia julgando como foi o tamanho da emoção. Por exemplo, para o lado bom, vamos falar para o lado bom. Aconteceu uma situação que você estava presente e uma criancinha, por exemplo, presta atenção, perdeu o pai e a mãe. E aquilo vai fazer você chorar também, porque não estamos falando só de coisa ruim e coisa boa. E você vai ficar emocionado. Quando você fica emocionado, o que vai acontecer? Vai ter uma energia dentro de você que vai se mover. Vai faltar você querer adotar a criança, você querer bancar ela, você querer ajudar financeiramente. Uma energia vai vir. Pode vir um arrepio, pode vir umas lágrimas de compaixão. Vem toda uma emoção ali. Mas e o sentimento? No outro dia você vai embora, você está com aquele sentimento. Nossa, eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa pelaquela pessoa. Por quê? Porque o sentimento, ele vai trazer para você o que você sentiu no teu emocional. Amém?
Terceiro, o emocional mexe instantaneamente com o quê? Com o nosso eu, a nossa personalidade e quem somos. Repete comigo. Com o nosso eu, a nossa personalidade e quem somos. Eu citei o exemplo da criança, certo? Mexe com o nosso eu, não mexe? Mexe ou não mexe? Eu passei aquelas imagens, não sei quando foi, acho que foi esse ano, da enchente na África. Não mexe com a gente? Mexe com o nosso eu. Mexe com a nossa personalidade de querer ajudar os outros. Não mexe? E mexe com quem nós somos, pessoas boas. Em contrapartida, uma coisa ruim também mexe. Você tem uma educação, você tem uma criação. Aí alguém chega e te maltrata. Aquela situação vai mexer primeiro com o quê? Com o seu emocional. Tudo começa onde? No emocional. Não. Ai, a pessoa falou isso para mim, a pessoa falou não sei o quê. Meu emocional mexeu com o quê? Com o meu eu. Mexeu com minha vida, mexeu com as minhas estruturas, mexeu com a minha personalidade, mexeu com quem eu sou. Vocês estão entendendo? E quando mexe com quem você é, o teu emocional pode alterar. Alguém chega e diz para você assim, você é malandro. Você faz treta errada no serviço. Se você não faz, aquilo vai te dar alguma reação no seu corpo, porque a emoção, ela tem a capacidade de atingir o corpo físico. Por que você treme? Por que vai te dar um trem? Por quê? Porque mexeu com o seu eu. A ciência diz que quando o seu emocional fica abalado, você tem que contar até quanto? Eu já ouvi falar até 30. Por quê? Porque lembra lá em cima? O 3, o emocional mexe instantaneamente, é na hora. A pessoa fala um negócio para você, você, bateu, levou. Foi inconsciente. Depois você até arrepende do que você fez. Já aconteceu isso com você? Você até arrepende do que você fez. Por quê? Porque mexeu com quem você é. Isso é emocional. Mexeu com quem você é. E aí, explodiu. Mexeu com a personalidade, mexeu com quem você é. Isso é o emocional. Já os sentimentos, ele mexe com o após as primeiras reações do emocional. Por exemplo, discutir com a pessoa. A pessoa falou um negócio que não era verdade. Mexeu com o meu emocional, eu engoli seco, eu fui e falei um negócio que não devia. Emoção. No dia seguinte, vai vir o que? O sentimento. Ou de raiva por aquela pessoa, ou de ódio, amargura, tristeza, ou de perdão. Que é diferente. Então, ou seja, os sentimentos mexem com o após. Vocês estão entendendo ou não? Fala assim comigo, emoção, na hora. Isso, sentimentos é depois. Então qual que você tem que tomar mais cuidado? Emoção. Ok? O que interfere em nossas emoções? Tem 3 pilares que interferem em nossas emoções. Primeiro pilar, circunstâncias de tensão. Aqui tem alguns exemplos, mas eles são bem abrangentes, abrange muita coisa. Teu patrão diz assim, segunda-feira cedo quero uma reunião com você. Você fica tenso, sim ou não? Fica ou não fica? O que é isso? Fala assim, é um fato, uma circunstância. Repete comigo, fato ou circunstância de tensão. Outra coisa, uma situação de perigo. Você está andando na selva, por exemplo, você vê um leão. Teu emocional mexe na hora. Dá tempo de você pensar?
Hã? Dá tempo? O que vem sobre a tua vida? Vem uma emoção. Por exemplo, você está andando de carro. E aí vem vindo, ultrapassando em duas, o caminhão de um lado, o caminhão do outro, você está vindo. É uma situação de perigo, sim ou não? Vai mexer com o teu emocional na hora, é ou não é? Você vai ter tempo para pensar? Não, mas você vai ter tempo para ficar abalado ali. Vai vir o que sobre a tua vida? Um medo, desespero, vai vir alguma coisa. Então isso interfere no teu emocional. Outra coisa que interfere no teu emocional, situações de relacionamentos. Namoro, casamento, noivado, casamento, amizade, discipulado, célula, irmãos na igreja, família. Situações tensas geram. Você viu o que tua tia colocou no grupo? Você viu o que teu avô fez? Teu aniversário? Te deu nada. Ó, mas no do filho do meu irmão, situações de relacionamento. Namoros, casamentos turbados, com desgastes, gera emocional alterado. E afeta o corpo. A maioria do emocional, se ele não tiver equilíbrio, afeta o corpo. A maioria do emocional afeta o corpo. Eu estou só na ciência, daqui a pouco eu entro na Bíblia, fica tranquilo. Saúde e morte. Fulano foi pego agora, está lá, doente. O que acontece, irmão? Se está doente, mexe com o teu emocional. Se é quem você gosta. Ah, morreu uma pessoa que eu conheço, que eu amo. Mexe. Agora, circunstâncias ou fatos que são tensos, eu posso controlar ou eu não tenho controle? Eu não tenho controle. Morreu uma pessoa, não está no meu alcance resolver isso. Assim, impedir ou não. Reunião de trabalho, se o patrão falar que vai ter, vai ter. Não está no meu controle não querer participar de reunião. Isso aí é coisa que fala para quem está do seu lado. Isso é coisa que você tem que estar preparado, a vida vai te dar, viu? Fala assim, ó, vai ter reunião de trabalho, vai ter reunião de grupos, vai ter reuniões tensas, vai ter problema de perigo, situações perigosas. Ó, eu não contei para vocês que o bandido entrou lá na casa do meu pai e apontou arma para nós? O que eu pude... Eu tinha alguma coisa para impedir? Eu não pude impedir. Não dá para impedir, não está no meu alcance. Situação de relacionamento. Você vai se relacionar com uma pessoa. Se você se relacionar com amizade, vai ter tensão nessa amizade. Se for namoro, vai ter BO. Se for casamento, vai ter BO. Você tem que estar preparado. Agora, eu quero namorar. Ih, namoro não vai dar certo, porque está tendo muita briga. Irmãos e irmãs, você tem que dominar é o teu emocional. Você tem que dominar é o emocional. Você não adianta você lutar contra a morte, contra a saúde. Você não luta, você só administra. Você tem que deixar, senão o teu emocional sabe o que vai acontecer? Você entra em depressão. Você entra em depressão, parece que a vida acabou. Porque o emocional, repete comigo, o emocional mexe com o meu eu, com a minha personalidade, isso, e com quem eu sou. Perfeito. Qual é o segundo pilar que interfere no nosso emocional? Os nossos pensamentos. O que é pensamento? Pensamento é tudo que é ligado à informação, conhecimento, imaginação e o passado. Você lê uma revista, é informação? Você entrar para ver coisa na internet, é imaginação? Você pode, a partir daquilo, ter informação, conhecimento. Assistir televisão, não tem informação? Não tem conhecimento? O que é a tua mente? A tua mente, ela pode interferir nas tuas emoções. Por exemplo, alguém chega e te dá uma informação ruim para você. Vai mexer com o teu emocional. Se alguém disser para você algo de um conhecimento. Eu fiquei sabendo que tal coisa agora está trazendo uma doença. Mexeu com o teu emocional. Comi aquele negócio ontem. Vai mexer com o teu emocional. É um conhecimento. Imaginação. Pessoas que viajam. Ficam imaginando.
Fica imaginando coisa. Imaginando que o filho vai sair para trabalhar, não vai voltar mais. Fica sofrendo, fica imaginando. Fica imaginando que o marido não sei o quê, que a esposa não sei o quê. Fica imaginando. E isso vai fazer o quê? Interferir no seu emocional. E pensando no que é do passado, né, irmãos? Quem pensa em coisa do passado também interfere. Esse, posso ou não posso ter controle? Esse eu posso ou não posso? Esse eu mando ou não mando? Eu decido o que eu quero pensar, eu decido o que eu quero imaginar, eu decido o que eu quero conhecer, e eu decido se eu vou pensar no passado ou se eu não vou. Próximo, que interfere no emocional. Desejos e vontades. Você já viu criança que por conta de um objeto que ela quer ganhar, ela passa mal? Você não dá uma bicicleta, no final do ano a criança dá febre. Quem já viu isso? Desejo e vontade pelas coisas atinge, escuta isso. Desejo e vontade pelas coisas atinge o emocional. Objetos, coisas, prazeres, lugar. Eu queria ir para a praia. Como que fica o teu emocional quando você está há dias de ir para a praia? Como é que fica o emocional? É ou não é? Não interfere? Um desejo que você tem. Comprei um carro, tá vindo lá da General Motors, vai vir, nem tem onde eu estou vindo. Amém ou não? Como é que você fica? Não interfere no emocional? Então os desejos e as vontades também interferem. Esse eu posso controlar, sim ou não? Ou seja, somente circunstâncias de tensão que eu não posso controlar. Só que fala para quem está do seu lado, circunstâncias de tensão vem. Então o que é que interfere no emocional do ser humano? Circunstância, pensamento e desejo e vontade. Próximo. A Bíblia, vamos para a Bíblia agora, vamos para a Bíblia. Olha o que diz em Lucas 5. Vamos meditar na Bíblia. Não precisa nem abrir que já está no telão. Lucas 5, 20 ao 22. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus fizeram o quê? Começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo o quê? Os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Agora olha para cá que eu te explico. Agora vamos para a Bíblia, né? Ô glória. Você já sabe emoção, sentimento. Agora nós estamos indo para o pensamento, que é o terceiro. Né? Vamos lá. Nessa passagem, é aquela passagem que Jesus estava na casa dele, que trouxeram um paralítico, que subiu pelo telhado. Quem lembra dessa passagem? Tirou o telhado, desceu o paralítico, e Jesus curou ele, ele saiu. Lembra disso? Lembra disso? Ok. É a passagem do paralítico. Aí olha o que Jesus disse para o paralítico. E lá dentro tinha escriba e quem? Quem que estava junto? Escribas e? Tá, então vem comigo para cá. O que é um escriba? Porque eu disse que para mexer com o emocional, tem que mexer com o teu eu. Tem ou não tem? Quem são os escribas e fariseus? São pessoas que acreditam que quem pode perdoar pecado é só? Eles são assim, são ou não são? Aí eles estão num ambiente e eles veem Jesus conversando com o paralítico. O que Jesus disse para o paralítico? Você está curado? Ou Jesus disse, teu pecado está perdoado? Essa fala de Jesus confrontou o eu dos escribas e dos fariseus, sim ou não? Sim ou não? E quando confronta o nosso eu, quem que nasce? Emoção. A emoção da cria. O que aconteceu com Jesus? Jesus também, vou te falar, hein? Se ele fala assim, você está curado, paralítico. Levanta e anda. É uma coisa, mas foi cutucar a onça, né? Cutucou os escribas e os fariseus, mas Jesus sabe o que faz. Estão perdoados os teus pecados. Aquela situação, que é uma situação de tensão, amém? É situação de tensão. Aquela situação de tensão
Gerou um... Imagina você, a pessoa chega aqui para você e fala assim, não, vamos fumar, vamos mexer com droga, vamos fazer tal coisa. Não vai mexer com o teu eu? Vai ou não vai? Não vai dar até uma batedeira em você? Vai dar um... Vai não mexer ou não vai mexer com o emocional? Porque cutucou ou não cutucou? Aí, irmãos, os escribas, os fariseus começaram. Quem que esse cara? É blasfêmia. Só Deus que perdoa pecado. Porque eles são assim. Eles aprenderam isso. Mexeu com a estrutura deles. O emocional entrou em ação. E o que eles começaram? Começaram a quê? A ter uma reação do seu emocional. Aí olha só. Vamos meditar. Passo a passo essa história. O fato choca o eu, que reage no emocional de forma instantânea. Demorou dias para eles falar ou foi na hora? Você vê como é que é a emoção? De forma instantânea. O que eles sentiram? Sentiram contrariados, porque contrariaram ele. Os fariseus ficaram contrariados por causa de quê? Porque Jesus fez uma cura através de perdão de pecados. Ok. 2. Bom, o emocional nasceu. Quem é que ele levanta? Os sentimentos. O emocional ativou sentimentos. Qual foi a reação do povo? Quem que é esse cara que perdoa pecado, que não sei o quê? O povo começou a falar. Então, blasfêmia. 3, os pensamentos ativaram os sentimentos. E olha só. E aí o que aconteceu? O sentimento é depois ou não é? Não é depois? O que os escribas e os fariseus fizeram na vida de Jesus? Ficaram perseguindo Jesus. Jesus não podia fazer mais nada que eles ficavam. Jesus está curando no sábado. Jesus está comendo com um pecador. Jesus está conversando com mulher. Jesus está sentando com os impuros. Ou seja, ficou um sentimento neles. E aí, Jesus vira e fala o quê? No finalzinho. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, lhe disse: que arrazoais em vosso coração? Jesus não ficou quieto, ele falou: o que vocês estão aí no coração de vocês? E o que entra no coração é sentimento e emoção. Jesus falou assim: dá uma olhada no coração de vocês. O que está aí de emoção e de sentimento? Então, eles ainda... Lembra que eu falei que uma emoção acorda o sentimento e conforme for o sentimento, coloca mais pilha ainda na emoção? Você acha que quando Jesus falou para eles assim, vocês estão falando o quê? Você acha que essa nova frase dele não aguçou mais ainda o emocional? Porque Jesus falou 2 coisas. A primeira, teus pecados estão perdoados. Isso aí aguçou eles. E depois Jesus falou a segunda coisa. O que vocês estão tendo no coração de vocês? Aquela pergunta é um novo fato que trouxe mais calor no lado emocional. Isso é bom para que você possa saber lidar. Vamos ver tudo agora. Como que se entrelaçam tudo isso? 3 coisas que nós aprendemos que mexem com o nosso emocional. Repete comigo. Circunstâncias de tensão, pensamentos, desejos e vontades. Essas 3 coisas mexem com o nosso emocional. Primeira coisa que ela afeta é o emocional. Segunda coisa que ela afeta, os pensamentos. Terceira coisa que ela afeta, sentimentos. Quarta coisa, ação. Aí a pessoa toma uma atitude. Não quero mais, vou separar. Não quero mais, vou embora de casa. Não quero mais esse serviço, estou saindo fora desse serviço. Quantas pessoas que já pediram conta do serviço e depois se arrependeram? Porque o patrão falou um negócio. E aí agiu pelo emocional. Pediram as contas e ficaram depois, o emocional ficou, mas o sentimental está até hoje com raiva da pessoa. A atitude vem depois do emocional, de pensamentos e sentimentos. E o que faz nascer tudo isso? Circunstância, ou pensamentos, ou desejos e vontades. Agora, para alguém chegar a tomar uma atitude, olha por quantas coisas ela passou. Olha quantas coisas na vida dela foi tomada. Foi balançada. Emocional, ruim. Pensamento, ruim. Sentimento, ruim. Ou bom também, né? Não é só o lado ruim. Bom também. O mundo é assim.
Estou pensando em chutar o balde. Ah, está pensando em tomar uma atitude? Quando alguém que você conhece, que você vai ajudar muitas vidas, posso ouvir um amém? Querer tomar alguma atitude, já foi para o beleléu o emocional, já foi para o beleléu o pensamento, não tem pensamento bom mais, e o sentimento dele está podre. Então você tem um big de um serviço. Você sabe aquele carro que chega na oficina? Olha o que tem que fazer. Quase nada. Carburador, trocar o fio, trocar a correia de entrada, colocar óleo, alinhar, balancear, encher os pneus, trocar os vidros que está quebrado, o volante está gasto, os bancos está tudo com ferpa, quase nada a fazer, tipo assim, né? Então, para a pessoa tomar uma atitude, já foi baseado tudo isso. Agora, como que um ser humano vive com um emocional abalado, pensamento ruim, sentimento ruim? Vive um ser humano desse? Aí, ou ele age, e normalmente as atitudes que ele vai agir é para pensar assim, eu quero paz, porque a paz está ali no meio, ó. Ele age achando que ele vai ter, mas ele vai perder tudo. Não vai ter paz. E muitas pessoas aí acabam se suicidando. Vamos num exemplo agora. Olha o exemplo, hein? Circunstância recente é um fato. Vamos te dar um exemplo. Vamos pegar uma pessoa agora. Pra você entender facinho. Ao fazer a aula de alguma coisa, pode ser de carro, pode ser? Ao fazer a aula de carro, e a pessoa não vai bem, e as outras pessoas vê lá na escola que ela não foi bem, como é que você acha que vai ficar o emocional, o pensamento, o sentimento, e qual é a atitude dela? Vamos ver passo a passo? Quem já tirou carteira de habilitação aqui? Levanta a mão. Aí tá lá os teus colegas vendo como é que você está dirigindo lá na rua, lá, os outros tirando carta com você, e você não foi bem. Te traz um constrangimento, traz ou não traz? Sim ou não? Ok. Vamos ver como é que fica primeiro o abacaxi, o emocional. O que a pessoa fica? Com vontade de quê? Chorar. Você já passou alguma situação que você não foi bem, e aí você ficou tenso com aquela situação? Sim ou não? Ok. O emocional abalou, vontade de chorar. Que pensamento que vem para a pessoa? Alguém pode falar para mim? Quem aqui pode ler essa frase que está ali para mim? Quem pode ler? Lê no microfone para mim, por favor. Sou um desastre. Isso não é para mim. Quantos já tiveram esse pensamento em alguma coisa que foi fazer? Você pode ter certeza que por você ter falado isso, teu emocional mexeu. Você está vendo que o que leva a gente a falar as coisas é o emocional? Agora, tem como você evitar de ir ruim em alguma coisa, irmãos? Se você for fazer aula de natação, de futebol, de inglês, de computação, de violão e de carteira de habilitação, você acha de culinária, você acha que em alguma dessas coisas você não vai ficar ruim para você, não vai fazer ruim? E aí, mexeu com o emocional, o que vem o pensamento? Sou um desastre, isso não é para mim. Oh, meu Deus, você vai se ver aqui. Sentimento que dá na pessoa, qual que é o sentimento? Outra pessoa pode ler para mim? Desânimo. Você já viu alguém falar assim? Estou desanimado com isso. Conhece alguém que já falou essa palavra? Estou desanimada. Né? Pergunta para quem está do seu lado. Faz esse favor que eu preciso beber água. Pergunta aí. Entrevista o da frente, o de trás. Olha para trás aí. Ó. Qual é a ação que a pessoa vai tomar? Tchan, 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 tchan. O que ela tem que fazer? Ou ela treina mais, ou ela... Quem é que decide a atitude dela? É agora que é o X. Treino mais, ou eu paro? Qual que é o certo aí? Quem que acha que é o certo? É treinar mais ou parar? A treinar mais, mas já pensou coisa ruim, já está sentindo coisa ruim, já tem o emocional que está ruim, é 3 contra 1. Você acha que depois de sentir coisa errada, de pensar coisa errada, de ter o emocional abalado, alguém vai falar assim, eu vou treinar mais? Não vai. Para alguém, presta atenção, ó, para alguém querer treinar mais, presta atenção, para você aprender na vida. Isso aqui é para disciplinar o teu emocional, para você ter saúde emocional. Alguém pode pensar assim, isso é culto ou é palestra emocional? Ué,
Cláudio Duarte fala de sexo nas palavras dele e alguém podia falar, isso é culto? É culto, irmãos. É palavra. Presta atenção. Ó, para alguém não parar de treinar mais, você sabe como que ela tinha que sentir no emocional dela? Vontade de chorar e vergonha. Tá certo. Fala para quem está do seu lado, nós somos seres humanos. Gente, por que você acha que você não vai chorar mais? Ai, passei a situação, pastor, chorei. Chorou, irmão, não tem problema nenhum. Tem problema, você é ser humano. Eu não falei no início que você está pensando que eu não vou te ensinar receitinha, não. Você vai chorar e você vai ter vergonha. Fala assim, glória a Deus. O problema não é o teu emocional, é a partir do segundo. É pensamento. É ali que começou a bagunçar o negócio. Porque o emocional é do homem, o pensamento também é, mas você pode pensar, você pode escolher. Sou um desastre, isso não é para mim. Isso aí é pensamento de pessoas que vão querer parar. Mas se eu quiser treinar mais, olha o que ele tem que fazer. Vou estudar um pouco mais, eu preciso melhorar. Ó, pensamento, preciso melhorar. É diferente de eu sou um desastre. É preciso melhorar. Esse pensamento de preciso melhorar vai gerar um sentimento. Qual é o sentimento? Eu vou me empenhar mais. Eu vou olhar para quem sabe mais. E aí sim é fácil a bola entrar no gol do treinar mais. Só que eu te faço uma pergunta. Eu quero que você pense em alguma coisa da tua vida. Esquece o emocional por enquanto. Emocional, beleza, você é ser humano. O que você tem pensado? Quero te fazer uma pergunta. O que é que você tem pensado a respeito da tua vida? O que é que você tem pensado a respeito da sua vida? Seu casamento, do seu trabalho, teu patrão foi lá e te chamou a atenção. O que você está pensando? Ou tua esposa falou algo para você, o que você está pensando? Ou teus pais te chamaram a atenção, o que você está pensando? Ai, pastor, meu pai me chamou a atenção, fiquei triste. A Bíblia diz em Hebreus que quando a gente é corrigido, no início dá tristeza na gente. Não tem problema. Só que o que eu estou pensando? Os meus pensamentos têm que ser vinculados a isso? O que eu estou pensando? Sou um desastre? Não posso pensar isso. O que eu tenho que pensar? Repete comigo. Preciso melhorar. Fala assim, preciso mudar. Imagina a pessoa, um líder. Querido, você é um líder, você fez isso errado. Você fez tua célula assim, era para você fazer assim. Ah, eu já estou desanimado, eu não sirvo para isso, eu sou um desastre. O que acontece? Ela vai continuar ou ela vai parar? A culpa é de quem? Do que ela está? É culpa da situação? Não. Quantas pessoas que não têm pais separados, que pensam, agora eu vou virar coisa ruim mesmo na vida. A culpa é da situação? Não, a culpa é do que ela estava pensando. Porque também tem muitas pessoas que têm pais separados que viram gente boa. Não é a situação que vai dizer quem você é, é o que você pensa. Rapaz, estou mal. Estou triste, passei por uma prova, passei por uma luta, estou mal. Até aí, vamos dar um apoio. Você só não age. Você só não age. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que falar para a pessoa, eu não gostei do que você falou. Porque nós vimos aqui que o emocional você não pode guardar para dentro. Pessoas que guardam emocional para dentro, engole seco, pastor, não falei nada. Vai dar um piripaque se você continuar desse jeito. Você vai guardando tudo que os outros vão falando para você. Não significa que você vai bater ou levou. Não é assim. Porque se você falar na hora, você vai falar pela emoção. E emoção não pode falar. Você tem que esperar passar, depois você vai com a razão e fala, sabe o que você me falou? Eu fiquei muito triste. Cheguei em casa, eu chorei, eu fiz isso. Você pode falar, você não deve ficar engasgado não. O problema é na hora que vai falar. É falar com o cérebro, não com o intestino, viu, irmão? Fala para quem está do seu lado assim, é com o cérebro. Não é com o intestino, não. Olha lá então. Então se você quer, eu quero que você pegue isso agora para a tua vida. O que é que você tem pensado?
Por isso que eu sempre falo na igreja. Alguém chega e fala assim, pastor, eu estou sentindo de Deus aonde, irmãos? O que a gente sente, eu já falei, é dor de barriga. Deus não trabalha com sentimento. Deus trabalha pela palavra. Lázaro estava morto. Jesus chegou e falou, Lázaro, sai para fora. Por que o Lázaro levantou e saiu para fora? Ele sentiu alguma coisa? Ele sentiu alguma coisa? Não sentiu nada. Ele apenas ouviu uma palavra. Então nós temos que ver. Eu quero que você analise. Tem coisas que você está pensando em fazer isso aqui, chutar o balde, que talvez você não tenha que chutar. Mas eu não estou aguentando. Emocional, eu sei que está abalado. Chora na presença de Deus. Ninguém está falando que você é super-homem ou máquina de computador, não. Vamos lá agora. Como posso deixar Deus ser a engrenagem na minha cabeça? Como agir em cada elemento? Tchan, 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 tchan. Olha o que a Bíblia diz para nós. Eu estou falando da Bíblia e não agora da ciência, porque eu sou um pregador da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que vão lá, vou fazer um yoga, vou fazer uma meditação transcendental, vou fazer uma psicoterapia. Tudo bem, as pessoas fazem o que elas acham que elas têm que fazer, só que eu tenho que falar o que Deus manda fazer. A peça que eu falo que falta na cabeça de todo ser humano é uma engrenagem chamada Deus. Então eu tenho que pegar o que o ser humano tem, porque o ser humano tem emoção, o ser humano tem pensamento, o ser humano tem sentimento, o ser humano tem. Só que ele tem isso, só que tem um porém. Ele também tem que ter Deus. Ou não tem que ter Deus? Ele tem que ter Deus. O que a Bíblia diz? Porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz e mais penetrante. Penetra onde a palavra de Deus? Alguém pode me falar onde que ela penetra? Dentro da gente, é ou não é? Olha para cá agora, dentro de nós, o que tem dentro de nós? Tem sentimento? Tem emoção? Tem pensamento dentro de nós? Quem é que tem que entrar dentro de nós? A palavra. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante. É ela que penetra. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da onde? Da alma e do espírito, de juntas e das juntas e medulas. E é apta para discernir o quê? Pensamentos e intenções do... Pastor, estou sentindo meu coração. Não, eu quero saber o seguinte, se Deus falou no teu espírito... Quero saber se Deus falou no teu espírito. Se Deus falou no teu espírito, não tem discussão, você não precisa sentir nada. Se sentiu e falou, aí beleza, mas não porque sentiu, mas porque falou. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela precisa ser introduzida na minha vida. Quando a palavra de Deus foi introduzida na tua vida, e você usar, porque também não é só colocar uma engrenagem e não pôr ela para funcionar. Fala para quem está do seu lado assim, a engrenagem de Deus e da palavra precisa funcionar aí, viu? Outra coisa, Jeremias 17:5, a Bíblia diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Deixa eu explicar isso, porque é bom você saber. Tem muita gente que fala assim, eu não confio em ninguém. Quem já viu alguém dizer isso, que não confia em ninguém? Quem já viu alguém falar assim, eu não confio em ninguém, porque a Bíblia diz. Isso daí as pessoas pegam, né? Mas está errado, querido. A Bíblia diz que maldito é aquele que confia no homem, então é por isso que eu não confio em ninguém. Está escrito isso não, irmãos. Quando você lê ali, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, esse homem que ele está falando em primeiro lugar, é você. E o segundo, é você também. Então a tradução é, assim diz o Senhor, maldito você se confiar em você. A continuação explica. E faz da carne e do seu braço. Está vendo que não tem 2 pessoas ali, é uma pessoa só. Como é que você confia nos outros e faz do braço do outro? Do braço dos outros, quem manda é os outros, não é você? Então a Bíblia está se explicando. E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então aqui é maldito você se confiar em você. O que eu quero dizer isso? Nós somos compostos da nossa alma. Nossa alma tem sentimento? Tem ou não tem? Se eu agir por sentimento, eu sou abençoado ou maldito? Estou agindo por mim. Você entendeu o que é esse versículo? Pastor, meu sentimento, teu sentimento, você vai colocar aos pés de Jesus Cristo, porque você não é
E vai orar. Mas você não pode agir pelo seu sentimento. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta do seu coração do Senhor. Então não confia. Outra coisa. Jeremias 17:5. Enganoso é o quê? Aí vem um monte de gente, eu estou sentindo o coração. Teu coração, fala assim, o teu coração. Faz um coraçãozinho para essa pessoa assim. O teu coração, ele é enganoso. Agora, a gente não está falando de coração físico, amém? O que é o coração que está falando aí? O que é enganoso? Fala assim, ó. Os maus sentimentos. Esse aí que é o coração. O seu sentimento, ele é alimentado por quem? Pela emoção. E como a emoção nunca acorda, não, às vezes acorda, né? Você vê uma situação do bem, você fica emocionado, aí ela gera. Até, presta atenção. Até quando você fala assim, ó. Alguns casos, vou repetir. Alguns casos. Sentir de ajudar tal pessoa. Em via de regra geral, nós temos que ajudar uns aos outros. Em via de regra. Mas não é porque você sentiu. Tem que ser porque Deus falou. Porque se você for pelo teu sentimento, vai chegar uma hora que você vai ajudar alguém que Deus não quer que ajuda. Que Deus está tratando dela para levar ela lá no fundo do poço, para Deus tirar ela do fundo do poço. E aí você vai atrapalhar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Deus às vezes permite uma pessoa entrar no fundo do poço, não para matar ela, para aquela pessoa poder enxergar Deus, está me entendendo? Aí você vai lá e não deixa ela entrar no fundo do poço. Aí você está estragando o agir de Deus. Por quê? Porque eu senti de ajudar. Você não tem que fazer o que você sente. Mas em via de regra nós temos que ajudar as pessoas. Mas toma cuidado, porque a Bíblia diz que o coração, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? O que eu vou pensar? Falamos, vamos voltar aqui. Falamos do coração, amém? Coração envolve sentimento e Mas é só os dois que eu tenho que me preocupar? Olha só, o que nós temos nessa composição aqui? Vamos voltar aqui. Emocional, pensamento, sentimento, ok? Então, o meu emocional está aqui, meu sentimento está aqui. E o que eu devo pensar? Tem muita gente que fala, faz pensamento positivo. Mas olha o que a Bíblia diz. Quanto ao mais, irmãos, também está falando para quem é irmão. Quem é irmão em Cristo Jesus aqui? Tem irmão em Cristo aqui? Não é para todo mundo, não é só para os irmãos. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, não é TV Fama não. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso o quê? Está falando para pensar em música do mundo aí? Que tipo de música que a Bíblia manda pensar? Ok, louvor. Agora olha que interessante. Presta bem atenção. Você está lá nas redes sociais. Lá naquele sitezinho, www, não sei o que, coisaerrada.com.br. Ok? Uma que eu não sei. Se eu soubesse, não ia dar milho para galinha comer, né? Ia dar carniça para urubu. Aí tem coisa errada. Aquilo que lá é de boa fama? Não, não é. Ou seja, se há alguma virtude, se for coisa de boa fama, por que as pessoas estão caminhando para o precipício? Só pensa no que não presta, só sente o que não presta, e o emocional não tem equilíbrio para aguentar os trancos das pressões da vida. Aí a vida vai. Hoje é uma palha. Eu vou continuar com muito mais coisas para vocês sobre isso, porque isso não é coisa de um culto. Você não precisa de 2 no mínimo, mas vai ser só 2. E aí você está entendendo o que você tem que pensar. Olha o que a Bíblia diz. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sabe o que é sofisma? Sofisma é ataque do inimigo lançando pensamento ruim na nossa vida. Você que tem um pensamento, avalia teu coração.
anulando o nosso sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então tem coisa que vem na tua mente que é para se levantar contra o conhecimento de Deus. E levando cativo, você sabe o que é cativo? É preso. Levando preso todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, queridos, vem aqueles pensamentos ruins, mas esses pensamentos ruins, é seta. Por isso que a gente fala muito, querido, cuidado com a seta do inimigo. Por quê? Mas eu tô emocional não diz nada na tua vida. Fala assim, o emocional não diz nada. Cuidado com seta que vem na tua mente, irmãos. A tua mente, o teu pensamento tem que ser baseado em Cristo. As circunstâncias que você vive, nós não andamos por fatos. Olha que tremendo isso. Romanos 1:17b diz, como está escrito, o justo, que não aparece aí que tem outra cor, o justo viverá por fé. E 2 Coríntios 5:7 diz, porque andamos por fé e não por vistas. Vamos passar aqui. O que é fé? Nós andamos pelo que nós vemos ou nós andamos por aquilo que cremos? Seus filhos não estão bem na escola, é o que você vê. É nisso que você vai andar ou é no que você crê? Está vendo como é que tem diferença? Você escolheu o caminho que você quer andar? A tensão de um filho ruim, com um filho no mundão, com um filho não sei o quê, é uma tensão. É o que você está vendo. Se você caminhar em pensamentos em cima do que você vê, você não está indo por fé. O que é fé? Fé, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Aí está de outra cor. A convicção de fatos que não se veem. Repete comigo, convicção. Convicção de fatos que não se vê. Você está vendo coisa ruim. Você está vendo coisa boa? Não. Você está vendo coisa ruim. Por que eu tenho que ter a mente de Cristo? Porque eu não vou andar por aquilo que eu vejo. Eu vou andar por aquilo que eu creio. Meu casamento não tem jeito. É o que você está vendo. Ok, você quer pensar no que você está vendo? Ou você quer escolher pensar o que você acredita? As duas ruas te darão destinos diferentes. Porque eu tenho fé. Você tem fé, mas está pensando só que é a rua do que você vê? Quer ver um exemplo? Minha célula não vai ninguém, pastor. Tem que fechar minha célula. É o que eu estou vendo. Achei que você era de fé. Porque se fosse de fé, o que a gente pensa? A primeira coisa que a gente pensa, quando vê uma circunstância ruim, que a gente pensa, tenho que mudar, tenho que melhorar, tenho que me empenhar. Não é assim que eu tenho que começar? Pensamentos originados pela fé é assim. Agora, pensamentos originados pelo que eu vejo, vou chutar, largar a mão disso aqui tudo, não vou na igreja mais, quero saber de ir na igreja mais, estou a fim de sair da igreja mesmo, eu não aguento mais, é tanta luta, tanto problema, só luta. Ih, esse daí está na luta do que ele vê, está andando no que ele vê. Está sentindo, está se emocionando, está pensando. Repete comigo, está sentindo, está se emocionando, está pensando pelo que ele está vendo. Estou vendo, pastor, eu estou vendo, não dá mais. Eu vou falar para você está vendo? Não tem como eu ver isso, rapaz, eu estou olhando de aqui, ó. Quem anda por fé, pensa diferente, pode sentir igual. Vou te dar um exemplo para ficar claro, e aí para a gente encerrar. Presta atenção. Os muros, olha que exemplo tremendo. Os muros de Jerusalém foram queimados, foram ou não foram? As portas, os muros foram queimados e derrubados. Lá em Neemias, lembra do Neemias? Foi ou não foi? Presta atenção que isso aqui é tremendo. Neemias teve alguma coisa como impedir fazer isso? Não, foi uma circunstância que veio, correto? Chegou uma notícia para o Neemias. O que ele fez? Chorou. Não está escrito lá? Lamentou, chorou, foi ou não foi? Se humilhou, não foi isso que ele fez? O que é isso? Emocionou? Tem problema chorar, irmãos? Então vira para quem está dizendo e fala assim, pode chorar, bem, pode. Fala, pode chorar, bem, chora. Agora, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Ele falou assim,
Já está caído, larga caído. Foi isso que ele fez? O que ele pensou? Ele pensou o quê? Ó para você ver. O que começa a mudar na vida da gente? Tudo na tua vida, eu vou te ensinar uma coisa. Tudo na tua vida, se você quiser mudança, a mudança está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quer saber onde está a mudança? Onde muda a tua vida? Não é no teu emocional, é no que você pensa. Emocional você só controla. Agora olha só. Alguém pode abrir a Bíblia Sagrada em Romanos 12, 2, para você ver aqui que muda tudo? A transformação começa onde? Aonde começa a transformação do ser humano? Que a Bíblia diz: transformai-vos pela o quê? Renovação do quê? Renovação da onde? Da mente, irmão. Para que você tem que fazer isso? O que está escrito aí? Para que você faça o quê? Experimente o quê? Opa, lê aí, irmãos. Isso aí é o que vai salvar tudo na tua vida. O que acontece quando a gente transforma a nossa mente? O que vem para a tua vida? Repete de novo. O que vem aí? Lê aí bem alto. O que vem para a tua vida quando você transforma a tua mente? Ok, quantos estão enfrentando problemas em alguma área da sua vida? Seja pessoal, profissional, sentimental ou ministerial. Levanta a mão. Ok, isso aí você não muda, o fato vem. A notícia do muro caído vem, a notícia de que perdeu o emprego vem, a notícia de que alguém ficou doente vem, a notícia que está sem dinheiro para pagar a conta vem. Agora isso não tem como mudar. O que você sente? O teu emocional. Deixa sentir o efeito. Você vai ficar preso no... Porque tem gente que até hoje não tomou nenhuma atitude. Está no emocional até hoje, está chorando até hoje. Fala para quem está chorando assim, sai do emocional e renova a sua mente. O segredo para o sucesso da tua vida está na transformação do que você vai pensar. Isso não vai dar certo. Opa, eu não sou homem de que anda pelo que vê. Eu sou homem de que anda pelo que eu creio. Então eu vou começar a pensar coisa diferente. Vou mudar, vou melhorar, vou consertar com Deus, vou me alinhar, vou me empenhar, vou estudar mais, vou treinar mais, vou me especializar. Esse tipo de pensamento gera um combustível nas tuas ações. E aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha lá, ó. O que vai interferir, sou um desastre. Isso não é para mim. Ou preciso dar a volta por cima. Tem diferença ou não tem? Não é diferente você chegar e falar assim, ei, eu tomo posse da palavra. Não vou andar pelo meu coração, não. Meu coração está na... Porque o coração, irmãos, é o que está sofrendo o muro caído. É ou não é? Não é o coração que sofre o muro caído, mas os pensamentos, ó, aonde eu tenho que levar meu pensamento? Ó, tá aqui, ó. Levando cativo todo o pensamento. Aonde que eu tenho que colocar meu pensamento? Na obediência de Cristo. Vamos orar em nome de Jesus por nossos pensamentos nessa noite. Nós vamos colocar as mãos sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa mente. Fique em pé. Nós vamos declarar para mudar pensamentos de desistência, pensamentos de pequenez, pensamentos de desastre. Você sofreu? Você está sofrendo? Ok. Toma posse da palavra que Deus vai transformar a tua vida. Coloca a mão agora sobre a tua mente agora. No nome de Jesus, começa a profetizar toda seta, toda sofisma, todo pensamento que vem do inferno, você vai declarar que vai sair da tua vida hoje, em nome de Jesus. Não aceita o trabalhar do inimigo na sua mente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro agora sobre a tua vida, todo pensamento de derrota, todo pensamento de tristeza que vem para acabar com a tua vida, nome de Jesus Cristo. O emocional foi abalado, mas virão pensamentos de conserto, virão pensamentos de avivamento, virão pensamentos de construir a segunda casa, para que a glória da segunda casa seja maior do que a glória da primeira, em nome de Jesus. Eu declaro agora sobre a vida da igreja, sobre todo pensamento que o diabo vem roubando, minando, enterrando,
pessoas que vêm olhando para o que vê e não pela fé, enxergando não aquilo que pode acontecer, mas o que está acontecendo. Essas pessoas estão sofrendo, estão passando por momentos para desistir dos seus relacionamentos, para desistir dos seus ministérios, para desistir da sua vida profissional, para desistir de coisas que não podem desistir. Em nome de Jesus, vai repreendendo aí, querido, vai declarando em nome de Jesus: Senhor, eu não quero ter esses pensamentos, pensamento de divórcio, pensamento de abandono, pensamento de tristeza. Eu não quero caminhar em cima do que eu estou sentindo, eu não quero caminhar em cima daquilo que eu estou vendo. Em nome de Jesus, você que foi abandonado, você que foi traído, você que foi humilhado, você que foi machucado, você que perdeu situações, perdeu dinheiro, não importa a situação, você que passou por um conflito na família, você que passou por uma situação desgastante, não é no emocional que você vai agir, mas você vai agir pela palavra, em obediência à palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que sofismas e setas vão cair hoje, em nome de Jesus. Todo sentimento de que vai dar errado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja destruído agora. Em nome de Jesus, Senhor, substitua os pensamentos. Em nome de Jesus, substitua os pensamentos. Em nome de Jesus, Senhor, vai trabalhando aqui, ó Pai. Vai trabalhando nas mentes, ó Deus. Porque um dia deu errado, que vai dar errado de novo. Não é assim. Tem pessoas que estão presas no passado. Tem pessoas que não estão com engrenagem da palavra. Que a palavra de Deus possa entrar em cada mente agora, Senhor. Todo bloqueio na mente, nós declaramos quebrado, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Todas as pessoas que estão sofrendo e estão sem força para reagir, estão sem força para agir, em nome de Jesus, trabalha na mente, tira todo o desânimo, tira toda a situação agora que vem minando as forças, nosferatos, todo espírito do maligno que vem sugando a energia, fazendo elas se desacreditarem de suas famílias, desacreditarem de seus trabalhos, de seu emprego, desacreditarem de sua casa, desacreditarem dessa cidade, desacreditarem das pessoas que estão ao seu redor. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, não é no pensamento da circunstância, mas é nos pensamentos do Deus Altíssimo que nós vamos elevar a nossa mente, ó Pai. Declaramos que tenhamos aqui nessa noite, ó Pai, os pensamentos, que a nossa mente seja como mentes de Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, quebra agora toda sentença, Pai, todo aprisionamento de sentimento, Pai. Agora você vai colocar a mão sobre o seu peito, em nome de Jesus. Talvez tem coisa no teu emocional aí que está, vira e mexe você chora, vira e mexe você se abala, vira e mexe você sente tristeza, vira e mexe você não consegue, vira e mexe você se sente incomodado, vira e mexe o teu sentimento é de amargura, de raiva, é de ódio. Às vezes você está se odiando a si próprio, às vezes você está com raiva de você mesmo, às vezes você está com raiva de alguém e vem vindo um sentimento ruim na tua vida, um sentimento de incapacidade, um sentimento de rejeição, um sentimento de culpa. Você vai mudar isso hoje em nome de Jesus. Declara com a tua boca agora, já que teus pensamentos estão mudados, declara, você não vai deixar sentimento florescer na sua vida. Põe a mão sobre o seu peito e vai declarando: Senhor, muda o meu coração, eu não quero agir de acordo com o meu coração, muda meu coração, Senhor, eu quero ter temor na tua palavra, Deus, eu quero ter temor na tua palavra, Senhor, não quero apenas achar que o meu coração está certo, eu não vou fazer do meu próprio braço a força da minha vida. Tira os sentimentos ruins, ó Pai, em nome de Jesus, sentimentos que foram alimentados pelo emocional. Às vezes teu emocional já jogou muita coisinha no teu sentimento, e hoje você está com o sentimento todo atribulado. Então você vai dizer para os teus sentimentos que você vai sentir o gozo do Senhor na tua vida, que você vai ter sentimento de prazer. Quando alguém disser assim, eu estou desanimado, você vai dizer, não, eu estou animado, eu estou motivado. Começa a declarar sobre os teus sentimentos agora, que haverá uma motivação. Profetiza motivação no teu estado dos seus sentimentos. Profetiza um estado de ânimo sobre o teu sentimento. Tudo aquilo que o inimigo está trazendo no teu sentimento, profetiza hoje. Deus vai te dar um sentimento de avivamento na tua vida. Às vezes você está desanimado para orar, para ler a Bíblia, às vezes você está desanimado para isso, e vem vindo um roubo, mas Deus vai colocar uma motivação, Deus vai trabalhar,
Deus vai tirar essa sujeira, essa água suja do teu emocional, e Ele vai trabalhar nos teus sentimentos. Você não vai regar mais os seus sentimentos com o emocional. Vai falando: Deus, trabalha, Senhor, no meu emocional hoje. Tira essa angústia, tira essa raiva da minha vida, tira esse desprezo que eu tenho, tira, Deus, essa tristeza. Tem pessoas que têm tristeza de si próprio, vergonha de si mesmo, sentimento de vergonha, irmão. Tem gente que tem vergonha, acha que as pessoas olham para ele e tem vergonha de chegar em ambientes, vergonha de se relacionar, vergonha de conversar perto das pessoas, vergonha da parte estética, vergonha do seu corpo, tem vergonha. Tira esse sentimento, que esse sentimento vai matar você, esse sentimento vai destruir você. Rompe agora todo o sentimento de vergonha agora da sua vida, de ansiedade. Tira agora, vai profetizando que essa situação vai mudar e que você não pode trabalhar em cima da ansiedade. Em nome de Jesus, nós combatemos agora, Senhor, tudo aquilo que os sentimentos estão alimentando, comendo do emocional errado. Pai amado, dá discernimento, Pai, dá discernimento, Senhor, para que eles entendam, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toda palavra que foi lançada de maldição, Senhor, toda palavra de briga, Pai, de contenda, Pai, toda palavra de ofensa, Pai, que o sentimento está guardando, Deus, que eles possam liberar essas palavras agora, que eles possam, Deus, tirar isso, porque não vai fazer bem para eles, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro, Senhor, sobre a tua igreja, Pai, que haverá sentimentos de amor, de paz, de alegria. Eu profetizo, Deus, a tua palavra se cumprindo na vida da tua igreja, Pai. Sentimentos de força, de fé, sentimentos de ânimo, sentimentos de motivação, sentimentos de renovação, em nome de Jesus, sentimento de esperança. Enche essa igreja, Pai, com sentimento de esperança. Pai amado, tem pessoas que estão clamando pelos seus familiares, e talvez já estão olhando e não estão conseguindo enxergar com os olhos da fé a conversão, mas eu quero declarar, Pai, enche o sentimento de esperança, enche o sentimento de fé, enche o sentimento da tua presença. Os nossos sentimentos foram feitos para ser alimentados pela fé. O justo vive pela fé, o justo vive pela palavra. Então, Deus, nós enchemos o nosso emocional, nós enchemos os nossos sentimentos pela esperança da palavra de Deus, pela fé, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu abençoo cada emocional agora, Pai, cada pessoa que se sente humilhada, que se sente menor, pessoas que se sentem pequenas, pessoas que têm complexo de inferioridade, alimentam isso no seu sentimento. Eu declaro quebrado, fuzilado esse sentimento do inferno, em nome de Jesus, e declaro, Pai, que haja dentro deles o Espírito de Deus, ó Pai, que o Espírito de Deus transborde, Senhor, transborde no emocional, transborde no sentimento, Pai, que eles venham voltar a fazer a obra de Deus com alegria, Pai. Volta a colocar alegria para servir a Deus, ó Pai. Eu declaro agora, coloca a mão no seu peito e diga: eu quero a alegria do Senhor, eu quero alegria para servir ao Senhor, eu quero alegria para trabalhar para o Senhor, eu quero alegria para estar na casa do Senhor. Eu não quero vir com sentimento de amargura ou com sentimento de obrigação, mas eu quero estar aqui na igreja por alegria, Senhor. Enche os meus sentimentos de alegria, e eu abençoo que haja essa unção e que haja essa posse dessa palavra, em nome de Jesus.